E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E continuando a nossa série Lenda dos 5 Anéis, quinta edição. Lembrando que existe a quarta edição e eu tenho vários vídeos antigos falando dela. Mas agora falando da quinta edição, ok. No vídeo de hoje a gente vai continuar a partir do vídeo passado. No vídeo passado eu ensinei um pouquinho sobre o que é dado dentro desse sistema, o que você joga, né, como que são os dados, o que são os símbolos, porque nesse sistema a gente não usa número, a gente usa símbolo. Essa daqui, ó, era a capa do vídeo passado, esses dados estranhos, e foi isso que eu expliquei. E então você pode conferir a playlist aí embaixo na descrição se você pulou esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre regras adicionais. As regras adicionais, né, do livro, na verdade, ele fala regras adicionais para teste. Eu só botei o nome para simplificar. Ele explica um pouquinho mais do que você precisa para fazer um teste. Além de jogar dados, pegar dados e acertar o número alvo, ou seja, ter o sucesso suficiente para passar no teste, você tem outras coisas que você pode levar em conta. Tudo isso está presente na página 26 e 27 e eu vou resumir bastante. Eu acho que esse livro de Lenda dos 5 Anéis é bastante enrolão. Ele não consegue ser direto e acaba utilizando muita complicação para certos termos que podem ser facilitados. E no meu vídeo eu decidi então facilitar e passar bem por cima para vocês. Mas fiquem ligados nas páginas caso você queira consultar. Também tem várias outras coisas adicionais aí na descrição, dá uma olhada, possivelmente tem um projeto que tá rolando, tem o nosso Discord no servidor que você pode dar uma olhada, Discord Lenda dos 5 Anéis Brasil, todos os links na descrição. E agora a gente vem para a parte de regras adicionais para testes, né, como eu falei, esse é o nome completo. Existe uma coisa que você pode fazer toda vez que alguém faz um teste, que você pode ajudar esta pessoa. Então, se um outro jogador decide, por exemplo, levantar uma tábua de madeira muito pesada, por exemplo, você pode falar, mestre, eu vou ajudar ele. E aí vamos lá. Existem duas diferenças na hora de uma ajuda. Se você tem a perícia que aquele personagem precisa jogar, você vai ter uma ajuda melhor. Agora, se você não tem a mesma perícia que ele, é uma ajuda que não é tão grande, mas mesmo assim ajuda. Como que funciona, vocês estão se perguntando. Como eu sempre vou fazer aquela bem simplificada, quinto ano para vocês entenderem, né? Se eu vou fazer um teste ali para levantar essa tábua, possivelmente vai ser um teste de atletismo, né? Então, que em inglês tá fitness. Então, se eu pego essa tábua para levantar, vou fazer um teste de atletismo e um companheiro da minha equipe fala, eu quero ajudá-lo. O mestre vai perguntar, você possui pelo menos um na sua perícia de atletismo? E claro, eu ainda não falei sobre perícias, mas abordei por cima o que elas são. Mas existe essa perícia atletismo. O personagem fala, eu tenho a perícia atletismo. Se ele tem, significa que na hora de rolar os dados, aquele personagem que está fazendo o teste, que é o personagem principal, ele é o único que vai efetivamente fazer um teste, ele vai ter um dado branco a mais, um dado de perícia, para jogar. Ok, ótimo, sem problema nenhum, então é assim que funciona a ajuda por parte deste personagem. Agora, há uma diferença caso você não tem a perícia. Então, alguém vai ajudar o personagem e o mestre pergunta, você tem atletismo? Ele fala, infelizmente não. Então, o dado que ele vai dar no lugar vai ser um dado jogado e um dado preto, que é o dado de anel. E aí a gente tem que pegar aqui alguns detalhes que funcionam dentro da cena, tá? Primeiro tem a questão a critério do mestre. Depois, mais pra frente nos vídeos, vocês vão descobrir que os personagens possuem vantagens, que são habilidades especiais. Num teste desse, num teste com ajuda, o mestre pode considerar que algum auxiliador que tem uma vantagem afete esse teste com sua vantagem, mesmo que não seja ele a fazer o teste em si. Então, vamos lá, personagem A está levantando o objeto, personagem B está ajudando. Se o personagem B tiver uma vantagem que fala, por exemplo, extra força, toda vez que você faz um teste de atletismo, você tem ali uns bônus. Você pode considerar que esses bônus serão aplicados ao personagem A, que não tem essa vantagem, pois quem tem ela é a B. Você pode considerar isso sem problemas, mas é a critério do mestre, depende da opinião ali do momento, ok? Além disso, você vai manter um dado a mais. Então, lembrando, primeiro vídeo eu ensino o que é rolar dados e o que é manter dados. Então, você pode manter um dado a mais, dependendo do número do auxiliador. Então, quantos auxiliadores você tiver, além do dado adicional que você joga, você mantém um a mais. Mesmo se for um dado branco, tá? Então, se você vai jogar um dado branco, ok, a mais,
o jogador também terá um mantido a mais. Então, além do jogado, ele vai ter um mantido. E, além disso, cada auxiliador pode escolher sofrer um de conflito para negar um símbolo de conflito, um símbolo de strife, no teste. Isso vai ser mais útil para ajudar o auxiliador a não ficar... o auxiliador não, o personagem que está fazendo a ação, a não ficar prejudicado pelos conflitos, ok? Então você pode tomar o conflito por ele, ok? E você também acaba anulando um conflito que poderia ser usado de uma forma negativa no teste. Dependendo da situação, o mestre poderia falar: se você tirar 3 conflitos, a madeira se rompe, por exemplo. Então, você pode acabar ajudando ele dessa forma. Existe limite para assistência? O limite é o espaço físico. Se essa madeira, por exemplo, é grande o suficiente para que 3 pessoas, além da pessoa que está fazendo a ação, possam ajudar, ok. Mas se ela for muito pequena, então é só o personagem que vai fazer o levantamento dela. E se ela for mediana, ele e outro personagem podem fazer, mas não 50 jogadores ali, todos pegarem o mesmo, né, objeto e subir, ok? Então depende do espaço físico ali. Então, vamos agora para a continuação das regras adicionais de testes, que é uma coisa bem simples, tá? Existe uma coisa chamada déficit e adicionais. Ah, mas o que seria isso? É bem mais fácil do que parece, o livro até problematiza essa parte muito além. Se você precisava de um sucesso para ter a sua ação bem sucedida, e você tirou 3 sucessos, significa que você tem 2 adicionais. Significa que você teve um sucesso além da conta por 2 pontos a mais. Então, por 2 pontos percentuais ali, você acabou tendo um sucesso melhor. Ah, o que isso afeta em jogo? Depende da tua habilidade. Tem habilidade que fala: ah, quantos sucessos adicionais você aplica em dano, tantos sucessos adicionais você ganha de vida. Então, é isso. Para isso que vai servir sucessos adicionais em si. Você não precisa se preocupar agora, você só precisa se preocupar que eles existem, tá? E o déficit é a mesma coisa, só que pro contrário. Então, tipo assim, se o NA era 3, por exemplo, você precisava ter 3 sucessos para ganhar, e você teve um só sucesso, então você teve um déficit de 2, ok? Então é fácil, só você fazer um menos, a conta tá aí na tela. Sucessos mais NA, a mais do NA, no caso, eu tenho que escrever aqui a mais, tá entendido. A mais que o NA é o seu número de adicionais. Déficit é o seu NA menos a quantidade de sucessos. Lembrando que esse aqui é o símbolo de sucesso explosivo, que é contado como um sucesso. E esse é o símbolo de sucesso normal, ok? Então é isso, bem simples, sem dor de cabeça até agora. E aí é uma rápida explicação que eu vou dar da forma mais fácil possível ela para vocês. Existem testes resistidos e competitivos. O que é isso? Normalmente o teu teste tem uma ação direta, né? Ah, eu quero escalar uma árvore, eu quero levantar uma tábua de madeira, eu quero dar um soco em alguém. Isso é um teste direto, é uma ação, você vai ter um NA para ele. Agora existem testes que dependem de situações. Então, um teste de resistir a um efeito é, por exemplo, alguém te empurra e você está perto de um parapeito de um penhasco. O mestre pode falar que você tem um teste ali de resistência a esse efeito de cair. Então, você se desequilibra e o mestre pode falar: ah, faça um teste para mim de atletismo para ver se você consegue se reequilibrar. Isso é o teste de resistência a efeito. Às vezes ele tem um NA pré-definido, né? Tipo, pode ser que é uma habilidade que foi utilizada contra você tenha... Ah, o NA é 2, mas se não tiver é mais pelo mestre. Ah, bom, vou dar 1, porque você é uma pessoa que é bem centrada na terra, por exemplo, você tem muito anel de terra, então eu vou considerar que você tem 1 ali pra fazer esse teste e que a chance de cair é pequena, sei lá, pode falar que tem uma barra na lateral para que ninguém caísse do parapeito, então você facilita o teste, coisas do tipo. E um teste competitivo é bem simples também. Eu dou sempre o exemplo da corrida. Se tem 3 pessoas correndo, cada um faz o seu teste. Aquele que tiver a maior quantidade de sucesso ganhou, né? É bem óbvio, bem simples. Aquele que tem menos é o primeiro a perder. Isso é o teste competitivo, é literalmente pensar numa competição. Ah, tem 2 pessoas fazendo um levantamento de força, quem que ganha? Aquele que tiver a maior quantidade de sucesso na sua ação. Ah, se empatar, então eles tiveram igual, eles empataram, ok? Você pode contar a oportunidade, se você quiser, para desempatar, ou rerolem o teste para desempatar. É uma explicação bem simples e o livro complica bastante aqui. Aí a gente tem os modificadores. Aqui também é uma coisa que eu vou simplificar bacana pra vocês, porque muita coisa é auto-entendível, tá?
Mas vamos lá para essa explicação de como é. Vou abrir até minha parte aqui para jogar uns dados junto para vocês enquanto explico. Primeira coisa, sempre tem efeitos com NA, né? Todo teste que você faz possui um NA para você passar. O NA nunca pode ser abaixado para menos que 1, porque reduzido, abaixado, não faz, né? Reduzido. Existem muitas técnicas que falam assim: ah, se você vai fazer um teste envolvendo a força bruta, reduza o NA desse teste em 1. Mas se o NA já for 1, você não reduz, tá? Porque já é o mínimo possível. E se o mestre considerar que pode reduzir, você vai reduzir para 0. Então você não precisa necessariamente fazer o teste. A não ser se o mestre considerar que se você tivesse muitos sucessos, imagina, o NA é 0. Então, se você tiver um sucesso, você já passou, ok? Se você tiver 0 sucessos, você também já passou. Mas o personagem o mestre fala: mas se você tiver 5 sucessos a mais do que o 0, eu considero que você ganha um efeito especial. Aí você rola, tá? Mas normalmente, se o NA é 0, se o mestre aceita que o NA foi reduzido para 0, então não precisa nem fazer o teste, tá, gente? Então, bem simples. E agora a gente tem definido, contendo, modificando e modificação máxima. Vou falar com calma o que é cada um, ok? Alguns testes aqui, vamos pro primeiro, que seria o definido, tá? Podem falar o seguinte: escolha um dos seus dados e mude para um sucesso apenas, né? Mude o símbolo dele para o sucesso. Então seria eu escolher esse dado, ó. Vou escolher esse daqui, por exemplo. Esse daqui. Vai ser esse dado que tá aqui na minha mão, esse dado aqui. E ele vai mudar para esse símbolo aqui, que é o símbolozinho de sucesso. Ok, você faz isso, então você anula. Às vezes ele pode falar assim: mude um dado em branco, tipo esse daqui, para um sucesso. Ok, sem problema. Ou mude um dado branco para um sucesso e um sucesso e um conflito. Ok, tem problemas, você muda, ok? Isso é o definido. Pegue um dado e mude ele para o definido de tal. Então, é bem simples, ok? Contendo é quando ele fala, por exemplo, você não pode pegar dados contendo o símbolo de conflito. Então, nesses 4 que eu girei aqui, gente, eu não posso pegar esse dado, nem esse dado, porque ele contém o símbolo de conflito. Então, esse é o contendo. Ou quando ele fala, pegue apenas dados contendo tal, ok? Ou rerole dados contendo sucessos. Então, eu ia pegar: primeira vez que você tiver um dado, você rerola dados contendo sucessos. Modificação e modificação máxima. Vou explicar como funciona isso. Ele pode pedir para você modificar os teus dados, né? Coisa normal que o livro peça é que você pegue 2 dados, por exemplo. Modifique 2 dados contendo um símbolo de sucesso, né? Que também você pode contar o contendo dessa mesma forma. Selecione 2 dados contendo sucesso e delete eles, por exemplo. Ele pode falar isso e jogue ele para fora, ok? Se ele fala o seguinte: você vai rerolar 3 dados contendo sucesso, ok? Mas eu só tenho 2 dados contendo sucesso. Então, tenho o máximo de modificação. Eu só vou rerolar esses 2 dados. Se desses 2 dados sair um novo sucesso, eu não posso rerolar esse, tá, gente? Não posso. Eu já fiz o meu reroll, eu já modifiquei quem tinha para modificar. Agora eu não mexo mais nesses novos que saem, ok? Então, é isso, praticamente, a explicação. O jogo, ele deixa meio dúbio, tá? Porque a explicação na ficha dele, pelo menos, eu vou até colocar aqui na tela, como ele explica, eu fico meio em dúvida se tudo que eu falei, por exemplo, é legível ou não. Então eu vou colocar na tela, literalmente aqui, ó. Essa é como eles falam: modificação de dados máximos. Ele fala: ele não poderá selecionar um único dado para modificar várias vezes dessa forma. Então, só para falar que eu fico com dúvida, ok? De como que isso poderia funcionar. Não acho que o livro explica muito bem, já que ele não traz um exemplo nessa parte, por exemplo. Então, vamos lá. Decidi refazer essa parte porque eu acho que eu consigo passar uma explicação melhor. Primeiro vamos para adicionar dados. Adicionar dados rolados, ok? Adicionar dado rolado. Como que funciona? Estou aqui com a minha parada de dados. No caso aqui é um dado preto e 2 dados brancos. E aí, se ele me manda adicionar um dado preto, eu vou adicionar um dado preto. Se ele me manda adicionar um dado branco, eu adiciono um dado branco. Simples, passamos para essa primeira etapa.
bem isso mesmo. Isso a gente adiciona antes de jogar os dados e tal. Agora, se for adicionar dados mantidos, ok? Aí já muda um pouco a história, ok? Você vai fazer o seguinte, primeiro. Você vai pegar seus dados e você vai tirá-los, né? Tirei meus dados aqui. Tecnicamente falando, eu deveria pegar um dado apenas. Mas se ele pede para você pegar um dado mantido extra, então, ao invés de pegar só um, eu vou pegar dois, ok? Se ele me pede para fazer isso, ok? Eu não vi nenhuma situação do livro em que ele desse isso pra gente. Na maioria das vezes ele faz você adicionar um dado preto, e aí o dado preto acaba fazendo você manter um a mais. Mas na maioria das vezes eu não vi nenhuma dessas ações específicas acontecendo. Essa daqui que eu citei. Mas é isso, esse seria o adicionar dado mantido. Agora a gente vai para os cancelados. Então, cancelar dado rolado primeiro. Vou fazer meu teste, ok? E aí eu vou pegar meu teste aqui. E até onde eu sei não se faz nessa parte aqui. Por exemplo, se ele falar, cancele um dado branco. Eu não vou cancelar aqui, tá, gente? Eu vou jogar. E aí, desses que saíram, eu vou cancelar um deles. O que eu entendi é isso, tá? É depois que você gira o seu teste. Mas há quem também se pergunte se não pode ser antes, ok? Pela definição aqui, ele só escreve o seguinte. Vou até colocar na tela para os senhores. Ele só coloca aqui que quando um efeito disser para cancelar um dado rolado, durante a fase modifique dados rolados, escolha um dado na parada, conforme as instruções, torne o dado descartado. E essa explicação ali que ele dá é a fase da etapa de modifique dados rolados. A modifique dados rolados, os dados já foram rolados, tá? Eles já estão na mesa. Vou botar aqui na tela para vocês. O modifique dados rolados, ele já está na mesa. Então, daquele jeito que eu falei, fazendo antes, só se fosse algo na hora de você determinar a parada de dados, eu coloco dessa forma. E aí nós temos cancelar um dado. Um dado mantido também é sim demais. Na hora que eu for fazer o meu teste, vou até fazer um teste um pouquinho maior. Vou fazer com 2 dados pretos, 2 dados brancos. Tirei meu teste aqui. Tecnicamente falando, eu poderia manter 2 dados. Eu joguei 2 pretos, aquela regra que eu te expliquei no primeiro vídeo. Mas, já que ele me mandou cancelar dados mantidos, eu vou escolher aqui qual que seriam meus 2 dados. 1, 2. Porém, um deles eu tenho que cancelar. Desses 2 que eu escolhi, eu vou ter que cancelar. Eu vou ter que cancelar dados mantidos. Então, ao invés de manter esse, descartá-lo também, acabei ficando com dado só, no final das contas. E aí, nós temos alterar, negar e rolar. Metade disso aqui eu já falei pra vocês. Alterar serve semelhante ao contendo. Eu até falei os dois juntos algumas vezes. Ele fala assim, altere dados contendo tal. Você já está utilizando a ferramenta de alterar. Alterar literalmente quando ele fala assim, ó, altere um dado para o resultado de sucesso. É isso, pronto, você alterou. Negar é quando ele pede para você negar dados contendo algo. Então, quando ele fala negue dados com símbolo tal, você nega eles, você ignora. Então, tipo, não pode pegar nenhum dado aqui, né, nesse daqui, por exemplo. Você não pode pegar nenhum dado que tenha o símbolo do fogo. Então, eu não posso pegar esse, nem esse, nem esse, ok? Então, não posso pegar nenhum daqueles 3 ali que eu marquei, porque eles têm o símbolo do fogo, que é o símbolo do conflito. E rerolar, eu já expliquei pra vocês de uma forma ou outra, que é quando você pega o dado e você manda pra rerolagem. Então, tipo assim, escolha 3 dados e rerole. Você vai juntar eles de novo na tua mão, balança, balança e joga eles de novo. Isso não vai explodir um dado, tá? Mas você rerola, então você ignora o dado, o resultado anterior, e agora esses são os seus novos resultados. É isso que é rerolar. Reservar, na vida real, isso funciona muito bom. Mas aqui online, eu não consigo explicar literalmente pra vocês, porque fica meio feio. Então eu vou justificar que este controle, esse celular e este controle é um resultado de um dado, tá? Deixa eu até mudar a tela para os senhores verem melhor. Eu posso falar que esse controle e esse celular são resultados. Se eu quiser guardar esse resultado para depois, eu guardo. Contanto que eu tenha o reservar. Quando ele fala assim, reserve 2 dados, eu posso guardar eles, o resultado que tá aqui em cima, né? Eu não vou mudar o dado. Se ele caiu desse jeito, eu não vou mudar ele. Eu pego ele, eu afasto de lado e eu posso usar em outro momento que eu queira. Nós temos alvo e teste. Essa daqui é uma explicação
autoexplicativa. Quando ele fala que você tem um alvo, você tem que marcar um alvo, seja um objeto, uma área, uma pessoa. Ok, é a pessoa que vai sofrer o efeito, tá? E sobre esses efeitos de modificações aqui, siga sempre esta ordem. NPCs, né, PNJs, que são personagens não jogáveis, ou seja, personagens controlados pelo mestre, jogam os efeitos contra você primeiro. Então, se eles têm algum efeito que te faz cancelar algum dado, ele joga primeiro e você mexe na sua pilha de dados, ok? Depois, se algum jogador fez algo que te beneficia dando mais dados, você considera o deles. E por último, você considera os seus. Essa daqui é uma regra que 90% das pessoas não vão usar, tá? Eu nunca vou lembrar que eu tenho que aplicar primeiro os GNPJ, depois dos personagens, depois dos jogadores. Eu nunca vou lembrar disso. Mas por que é importante você tentar lembrar? Porque pode ser que tenha um NPC que fale assim: anule 3 dados brancos do personagem na hora de jogar. Vamos falar o seguinte: eu tinha 2 dados pretos pra jogar, e vamos falar que eu tinha 2 brancos. E ele fala assim: anule 3 dados brancos do jogador. Beleza, eu não tenho como jogar dado negativo. Então 1, 2, ok, vou anular 2 só. Aí um player seu, né, um amigo seu, te deu alguma coisa nesse momento que você ganha um bônus de mais 1 de dado. Ok, você ganha mais um dado branco. Ele deu um teste pra isso. E você tem outra habilidade que te faz ganhar um dado branco. Beleza, sem problema nenhum. Você aplica isso depois da aplicação deles. No final eu vou jogar 2 dados. Agora, se eu aplicasse o do NPC por último, eu iria aplicar o meu, depois o do outro jogador, e depois ia aplicar os do NPC. Ele não tirava 3 dados? Isso acaba me ferrando. Se eu usar o dos NPCs por últimos, e ele tiver algum teste que me ferre, já que eu não podia chegar até 0, e agora eu estou com mais do que 2 dados, ele pode acabar me ferrando. Se alguém não entendeu essa parte, tá? Talvez eu tenha explicado de uma forma rápida, mas é só olhar aqueles dadinhos ali, como que eu movimentei, como que eu falei, ok? Vocês vão entender. Então, essa ordem é importante, mas eu não acho que eu vou lembrar na maioria das vezes. Então, essas são as regras adicionais para jogar testes, para fazer testes. Então, é um vídeo que eu gosto de fazer dessa forma bem didática, ok? Mas é uma coisa bem simples do livro. Então é isso, quem falou, esse foi o Lúcio Sonardo e fui.